É uma concepção de Estado por trás da proposta da reforma da Previdência do governo Bolsonaro. E é isso que explica a professora da Unicamp e economista Marilene Teixeira na quarta parte da entrevista que ela deu para o GGN, e você acompanha a partir de agora. A questão é, por que o governo apresenta uma única forma de fazer essa reforma da Previdência? Por que esse debate, na visão da professora, não é aberto para que se discuta o que de fato a sociedade e a massa dos trabalhadores realmente precisa e deseja? Eu acho que, Lilian, aí é uma concepção de sociedade, é uma concepção política, né? É uma visão de projeto de sociedade. A gente tem que ser muito, eu vou te falar muito sincera, assim, esse governo é um governo liberal, é um governo que acredita que são as forças do mercado que regem a economia, não é a intervenção do Estado. Então, a concepção do Paulo Guedes é uma concepção conhecida por todos nós da área econômica, é muito antiga, ele nunca escondeu isso, sempre foi um cara do mercado financeiro e uma visão de Estado mínimo. Então, essa visão que eu te coloco em relação, que eu te apresento, de uma visão em que tu tem que aumentar a carga tributária para poder, de certa forma, criar as condições para poder ter uma seguridade social à altura do que são as exigências de uma sociedade minimamente civilizada e cidadã. Essa é uma visão de um estado de bem-estar social que eles consideram como derrotada ou sem consistência porque não consegue se manter. Então, eles preferem, obviamente, né, um projeto de sociedade em que as forças no mercado vão reger e uma parcela da sociedade, infelizmente, vai ficar fora disso. Como a economia brasileira, o mercado de trabalho brasileiro é muito desestruturado, eles sabem disso, nós temos uma rotatividade gigantesca, que eu te falei, nós temos hoje 51% da força de trabalho na informalidade. Para que a gente possa enfrentar isso, a gente precisa enfrentar os problemas que estão relacionados com o mercado de trabalho. Nós precisamos do mercado de trabalho mais formal, mais estruturado, melhorar os índices de produtividade, melhorar a própria performance da indústria, dos setores econômicos, mudar a nossa inserção na divisão internacional do trabalho, ser mais ofertantes de tecnologia, e menos de commodities, de produtos básicos. Então, significa uma outra concepção de sociedade, uma outra construção de sociedade, uma outra perspectiva de sociedade que nós estávamos construindo com falhas, com alguns equívocos, mas bem ou mal nós estávamos construindo de 2003, 2004 até 2013 e que esse processo foi interrompido nesse último período. Então, vamos dizer, para esses idealizadores de mercado, tudo se resolve com as forças do mercado. Então é isso, quem tem condições de competir, quem tem condições de se ingressar no mercado de trabalho em condições mais favoráveis, vai ter possibilidade de conseguir contribuir com o regime de capitalização própria e vai poder, daqui a 30, 40 anos, segundo eles, oferir uma renda que lhe dá o mínimo de qualidade de vida. E as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que não têm condições de se manter no mercado de trabalho, é isso, vão ficar transitando entre a fronteira da precariedade, da informalidade e do desemprego. Eu, sinceramente, eu acho que eles não estão preocupados com essas pessoas, Lilian. Porque assim, o que chama a atenção é que assim, você tem mais experiências, pelo menos do regime de capitalização, né, em outros países e que não deram certo claramente. O GGN está fazendo uma série de reportagens especiais com uma repórter no Chile, trazendo, inclusive, entrevistas com aposentados chilenos. Isso, exatamente. Então, assim, é bastante absurdo isso, porque, assim, claramente isso fica entre linhas no discurso do governo. Claro. Mas, assim, o que a gente está posto, e como a professora tem mostrado, é que, assim, pela forma como eles querem realizar a reforma da Previdência, está claro que uma parcela grande da população vai entrar
para uma faixa de miserabilidade. Exatamente, é isso mesmo. Miseráveis. É isso, assim, é isso. É uma visão tá de assistência. Bem. Porque assim. Tá tudo bem isso. É uma visão assistencial, exatamente. Por isso que eles queriam mexer no BPC, reduzir a idade de 65 para 60 anos, mas estabelecer aquele corte de no máximo R$ 400. Porque é isso, eles sabem que vai chegar aos 60 anos uma parcela... R$ 400, gente. Exato, a proposta era de R$ 400, né? A partir dos 60 anos e o salário mínimo a partir dos 70. Mas é isso, eles sabem que vai chegar aos 60 anos uma parcela enorme da sociedade não vai conseguir comprovar tempo de contribuição e aí você oferece R$ 400 para que ela possa ver. Você imagina se ela vai conseguir chegar aos 70. Não é isso, é uma total falta de compromisso com o povo brasileiro, assim, com uma visão mínima de cidadania. Não tem compromisso nenhum, é uma visão puramente, unicamente de mercado. O mercado resolve tudo, assim. E esses exemplos que você estava dando de que países em que, inclusive, mudaram o regime de capitalização para novamente ser um regime de compartilhamento e de solidariedade, um regime público, né? Já são, inclusive, economias um pouco mais estruturadas. Imagina o caso do Brasil, que nós temos uma desestruturação do mercado de trabalho nessa monta. Isso que eu te falei, nós chegamos agora em 2018 com 51% das pessoas fora do mercado de trabalho, quer dizer, fora do mercado de trabalho formal, ou seja, pessoas na informalidade e com salários muito baixos. As pessoas não têm condições de contribuir com um mínimo, por exemplo, que é exigido para poder contar o tempo de contribuição, porque ofere salários muito baixos em condições muito precárias. É isso, é uma total falta de respeito e de perspectiva de sociedade de igualdade. Essa equipe econômica não tem absolutamente nenhum compromisso com a sociedade, com o cidadão, com o mínimo de dignidade que se possa oferecer para as pessoas. Estão preocupados com o equilíbrio fiscal, com as contas públicas, estão preocupados em mostrar para os investidores que eles têm as contas do mercado, porque assim, a conta deles é uma coisa muito fácil de entender. Eles partem do pressuposto que se eles realizam a reforma da Previdência, eles vão reduzir gastos, despesas a médio e longo prazo. Isso vai sinalizar para os investidores um equilíbrio do ponto de vista das contas públicas, o que naturalmente vai implicar numa redução da taxa de juros e, portanto, para os investimentos produtivos, vai sinalizar uma ideia de que, bom, agora não vale mais a pena eu aplicar no sistema financeiro porque as taxas de juros são menores do que eu posso oferir na atividade produtiva, então eu vou migrar as minhas aplicações financeiras, que estavam nos títulos, nas contas públicas, né, para a atividade produtiva e vou passar a produzir, como se isso fosse assim, como se fosse um condão mágico, né, que você vai lá, aplica e tudo. E ao mesmo tempo que provavelmente o Brasil vai continuar com taxas de juros altas. Claro, né? Claro, e continua, exatamente. E outra, quem é que vai aumentar os investimentos e vai ampliar a capacidade produtiva se não tem demanda pelos seus serviços? Ninguém vai fazer isso. Então, alguém precisa impulsionar os gastos para que a própria economia volte a crescer. E o melhor impulsionador dos gastos públicos é o Estado, é o próprio governo, que está amarrado com a emenda constitucional 95. A semana passada ainda foi divulgado os dados, por exemplo, das despesas não obrigatórias de 2014 a 2019, elas caíram pela metade. Pela metade. Então, se você não impulsiona os gastos, se não impulsiona os investimentos por meio do Estado, por meio das políticas públicas, e nós estamos num contexto internacional muito desfavorável, porque a economia internacional ela voltou a recuar, nós estamos com uma perspectiva inclusive de recessão, a possibilidade de uma nova crise, talvez muito próximo ou parecido com o que aconteceu em 2008. Então, a nossa retomada da atividade econômica não vai acontecer
por meio do mercado externo. Exportação. 2/3 da riqueza que nós produzimos, ela depende do consumo das famílias, e 67% do PIB é oriundo do consumo das famílias. Então, você imagina, você tem um desemprego enorme. Se a reforma da Previdência for aprovada, o primeiro sentimento das pessoas vai ser de conter gastos, porque ela não sabe o que vai acontecer no futuro. Se ela contém gastos, ela reduz a demanda agregada, que é a demanda oriunda do consumo das famílias. Isso pode colocar o Brasil, inclusive, numa rota de recessão. Sair dessa estagnação que nós estamos e entrar numa rota de recessão pela redução brutal do consumo das famílias, que vão ser as principais afetadas, sem dúvida nenhuma, pela reforma da Previdência, se ela for aprovada nos termos que está sendo a proposta pelo governo e pelo legislativo, né? Agora, professora, hoje saiu o resultado do Datafolha, né? Mostrando que 33% da população consideram o governo ruim ou bom, ao mesmo tempo que 33% consideram o governo ruim ou péssimo, né? Isso. Ao mesmo tempo que 33% também consideram o governo bom ou ótimo. Então, você tem aí uma divisão do país. Isso, exatamente. O Datafolha também mostra que entre as elites, daqueles que ganham até 10 salários mínimos, houve um aumento positivo da avaliação do presidente. E você acaba de falar, o que outros colegas seus têm tentado, têm alertado, que você simplesmente vai reduzir o consumo da população, e isso não é bom nem para a elite, pelo menos o setor empresarial no país. Há um desconhecimento muito grande da forma como as coisas funcionam e da importância de você ter um mercado consumidor, uma população que tenha dignidade de poder comprar, de poder consumir, de poder pagar o seu aluguel, pagar a sua casa. É muito estranho isso, exatamente, né? É exatamente. Olha qual é a mentalidade da elite, porque ela deveria ser a primeira a perceber que o consumo das famílias, a demanda agregada que se origina, né, desse consumo, ela beneficia a todos, seja o pequeno empreendimento, seja o empreendimento médio, o empreendimento grande, né? Então isso é óbvio. Nós somos uma sociedade basicamente dependente do consumo interno. Nós não somos uma economia em que o desenvolvimento tecnológico nos dá uma autonomia, por exemplo, em termos de produção de tecnologia e exportação disso, pelo contrário. Agora, nós temos uma elite muito predatória e muito dependente das benesses sempre foi muito dependente das benesses do Estado, e uma elite muito crítica em relação ao Estado, ao papel do Estado como provedor de políticas públicas, né? E que sempre se negou a tributar. Então, e sempre se negou também a investir, né? A usar os recursos para investir. Eu fico brincando porque, assim, sempre se falam que o governo não ensina as pessoas mais pobres a pescarem, né? Isso. Eu vejo que no Brasil o governo ensinou o rico a pescar, né? Isso, exatamente. Sempre foi assim. Desde o processo de formação da sociedade brasileira, a elite nacional, ela sempre se apoiou no Estado, em termos de subsídios, incentivos, subvenções, renúncias fiscais, sempre foram beneficiadas. Enquanto você tem um governo que sinaliza para a possibilidade de reduzir carga tributária, para eles isso é fantástico, porque tudo que eles querem, porque eles almejam que com essa redução eles podem aumentar suas margens de investimento. Agora não é na verdade, porque na verdade isso aumenta a margem de lucro. Quando você olha o resultado, por exemplo, as 200 maiores empresas do ano passado, na comparação com 2017, elas reduziram custos, oriundos fundamentalmente das despesas financeiras que reduziu e das despesas, dos custos operacionais. Elas não reinvestiram na economia, muito pelo contrário, porque hoje tem um entrelaçamento em o que é investimento produtivo, o que é aplicação financeira, o que é o mercado financeiro, o que é o mercado da produção de bens e serviços. Então, elas rapidamente migram. Por exemplo, se
a atividade produtiva não está se desenvolvendo, o mercado interno está estagnado, elas vão para onde? Elas vão para as bolsas de valores, elas vão aplicar no sistema financeiro, elas ganham milhões de um dia para o outro. É só observar o comportamento da Bolsa na última semana, no dia da votação do relatório na Comissão Especial da Previdência, da Reforma da Previdência Social. Foi o melhor resultado em anos. Por quê? Porque a expectativa era de que com a aprovação da reforma da Previdência, o cenário ia melhorar para quem? O cenário ia melhorar para quem? Para os investidores, né? Nunca ganharam tanto dinheiro naquele dia. Aí eles compram, as bolsas aumentam, né, os valores, e aí depois eles sabem que podem vender a preços maiores, e num espaço de 2 dias, eles ganham milhões só com a aplicação da bolsa, ou seja, não gerou um único emprego, não melhorou a distribuição da renda no país, mas, no entanto, deixou uma parcela importante dessa elite, que provavelmente é nessa faixa que apoia esse governo, mais rica ainda, mais concentradora de renda, né? Você lembra que na semana passada a OIT também divulgou um estudo internacional mostrando o problema da concentração da renda no mundo, principalmente da renda, dos rendimentos do trabalho. E para o Brasil, nós temos dados disponíveis de 2017, nós ainda não temos dados disponíveis de 2018, mas que mostram, na comparação com os anos anteriores, que há uma concentração brutal nas faixas de rendimentos maiores e a despeito dos salários menores. Ou seja, é aquilo que a gente vinha falando, que são esses os apoiadores que você muito bem expressou. Eles, os que ganham salários acima de 10, 20 salários mínimos, eles foram pouco afetados pela crise. Primeiro, porque uma parte está concentrada nos servidores públicos, que não enfrentou o problema do desemprego, o juiz, desembargador, servidor público federal, não teve problema, não enfrentou, objetivamente não teve seus salários reduzidos nos últimos anos e nem está desempregado. Os salários mais altos das grandes companhias também não, porque as empresas não querem perder os seus talentos. Aonde é que a crise afetou? A crise afetou os mais pobres e nos negros. Quando você olha o perfil dos desempregados, eles estão entre as faixas de salário de 1, 2 salários mínimos, são fundamentalmente população negra. As mulheres desempregadas, são maioria, 67% delas são negras. Então é isso, essa faixa salarial elevada, de elite, de profissionais, no fato, eu não tenho o que reclamar. Ela está, por quê? Porque ela é individualista, ela não consegue perceber que uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que aumenta o poder de consumo da população, eles, que são na maioria das vezes empreendedores, serão os mais beneficiados. Não, eles não se importam com isso, eles se importam com a parcela deles, né? Com a riqueza que eles acumulam a partir dessa concentração brutal. Então, meus resultados, para mim, não surpreendem, Lilian. Eles são condizentes com o perfil dessa elite nacional, que está pouco preocupada com a destruição do desmonte do Estado da educação, da saúde, da previdência e com o desemprego. Está preocupada com seus valores. Bom, você pode agora ir para a quinta e última parte da entrevista que a professora Marilene Teixeira concedeu ao Jornal GGN e que fala justamente da relação da PEC do teto dos gastos com a reforma da Previdência agora proposta no governo Bolsonaro. Lembrando que o GGN realizou uma série de matérias especiais, está ainda realizando uma série de matérias especiais sobre o sistema de aposentadoria no Chile, modelo usado como inspiração pelo ministro da Economia Paulo Guedes aqui no Brasil. Eu vou deixar o link das matérias especiais aqui no box de descrição deste vídeo.